150% de retorno sobre o capital que sair do seu bolso construindo uma única casa para vender. Bom demais para ser verdade? Bom, essa modalidade de financiamento eu utilizei para construir uma casa que hoje está pronta e vale 3 milhões de reais. E eu estou construindo essa outra aqui de 4 milhões e meio no mesmo condomínio sem utilizar recursos próprios. Inclusive no final do vídeo eu vou te mostrar qual a estratégia que eu utilizei para construir esta segunda casa. Vou fazer uma conta junto contigo para calcularmos quanto de lucro você vai colocar no teu bolso utilizando o financiamento da Caixa para construir para vender. Agora atenção, essa é uma maneira muito lucrativa de você empreender e investir no mercado imobiliário, mas não é dinheiro fácil, tá? Tem que trabalhar, só para deixar bem claro isso aí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aqui você vai aprender a investir e empreender na etapa mais rentável do mercado imobiliário, começando do absoluto zero. Toda semana tem conteúdo novo aqui para você. E cara, o que eu vou te mostrar aqui, eu levei um tempão para aprender, tá? Se eu te contar que nem o meu gerente da Caixa, nem meu correspondente sabiam como utilizar essa modalidade de financiamento para construir para vender, você acredita? Mas eu aprendi, ensinei eles, usei, deu certo e eu vou te ensinar aqui como utilizar também. Eu dividi o conteúdo desse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou te mostrar quais são as regras dessa modalidade de financiamento, como que você pode utilizar, o que você precisa, o que você não precisa. E na segunda parte nós vamos calcular juntos qual é o lucro de uma casa para venda utilizando essa estratégia de financiamento da Caixa. As modalidades de financiamento que eu estou falando aqui nesse vídeo é o programa Aquisição de Terreno e Construção em Terreno Próprio da Caixa Econômica Federal. Você pode fazer financiamento em outro banco? Tem, por exemplo, o Banrisul, se eu não me engano o Inter também tem alguma modalidade nesse segmento, mas ninguém tem mais abundância de crédito a uma taxa de juros tão barata, com uma estrutura tão grande e com uma segurança, uma solidez tão grande quanto um banco estatal, quanto a Caixa Econômica Federal. Então não tem por que você ficar encontrando outras modalidades se tem a taxa de juros mais barata do mercado e uma estrutura como a da Caixa para a seu dispor. Essas modalidades de financiamento são feitas na pessoa física, porque o objetivo dos programas é feito para uma pessoa que vai fazer o financiamento do terreno, da construção, para morar no imóvel. Mas é óbvio que nós, empreendedores, investidores, vamos encontrar uma maneira de viabilizar esse financiamento para construir para vender. E tem algumas estratégias, algumas regras aqui, que é o que fazem viabilizar essa modalidade para construir para vender. Logo eu vou falar sobre elas. E além de ser modalidades que tem que ser feito na pessoa física, em seu nome, também é só para imóveis residenciais unifamiliares, ou seja, uma casa individual em um terreno. Você não pode fazer 2 casas, 3 casas em um terreno, você tem que fazer apenas uma unidade por terreno. Nessas modalidades você consegue fazer financiamento de até 80% do custo entre o terreno e a construção. Então 20% você tem que aportar durante a construção. Então você vai dar uma entrada no terreno e o restante do período você vai ir aportando o saldo desses 20% do custo total ao longo da obra. Então não é uma entrada, você não precisa dar 20% de entrada. Você vai aportando durante a construção também. No caso de você já ter um terreno quitado e fizer somente o financiamento da construção, você consegue financiar ela 100%. E eu explico com detalhes como que você faz, quais são as brechas para você financiar 100% da construção aqui nesse link aqui do card, em outro vídeo que eu preparei aqui no canal. A taxa de juros desse financiamento é extremamente atrativa, tá? Tá entre 10, 11, 11,5% ao ano. Só que como você vai utilizar esse recurso por pouquíssimo tempo, 12 meses, no máximo 18 meses, e que também a Caixa só vai cobrar juros conforme o desembolso da obra, então se ela repassa para você 10% do valor total do financiamento, ela só vai cobrar juros sobre o valor que repassou para você e não sobre o valor total. Então dos 11% anual, mais ou menos, que você pagaria de juros, você vai pagar em torno de 70% disso, 7 a 8% ao ano. E definitivamente essa taxa de juros não é um problema, porque você tem, em média, um retorno sobre o custo total do empreendimento aproximadamente de 40% no período líquido. E você pagando aí 7, 8, 9, 10% de juros no período sobre o capital que você precisar, ainda assim você tem uma margem de lucro extremamente interessante. Acho que é importante destacar que esses recursos vêm do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, SBPE. Os brasileiros têm hoje em torno de 750 bilhões de reais investidos na poupança, exatamente, é muita grana. E ao menos 65% de todo esse recurso que está na poupança tem que ser revertido para financiamentos imobiliários. E a Caixa é a maior tomadora desse recurso da poupança, então vamos dizer que ela tenha bastante recursos para emprestar para você para fazer financiamento imobiliário. E tudo o que você precisa fazer para tomar esse empréstimo é comprovar renda que satisfaça o valor total que você precisa de financiamento. Ou seja, a tua parcela do financiamento ela não pode ultrapassar 30% da renda bruta familiar. Supondo que, somando você e sua esposa, seu marido, vocês tenham 10 mil reais de renda mensal,
o financiamento, a parcela do financiamento não pode ultrapassar R$ 3.000 por mês. E você pode comprovar essa renda através de imposto de renda, Prolabore, Olerite, até mesmo se você tem imóveis de aluguel, você também consegue comprovar sua renda dessa maneira. E eu falei do seu marido, da sua esposa, que você pode incluir no financiamento, mas você pode incluir mais pessoas. Supondo que você vai fazer com um investidor, com um amigo, com um colega, você pode incluir 2, 3, 4, 5 pessoas no mesmo contrato de financiamento para somar renda e assim você conseguir fazer um financiamento com valor mais alto. E mesmo assim, se você não conseguir juntar todo mundo para fazer o financiamento, tem uma outra estratégia que eu estou utilizando agora para fazer essa casa de 4,5 milhões, que vai fazer muito sentido para você. Qualquer um pode utilizar essa estratégia, mesmo se não tem renda. Vou falar dessa estratégia mais adiante. Um dos pontos que eu mencionei no início do vídeo que viabilizam muito utilizar essa estratégia de financiamento para construir para vender é a possibilidade do seu cliente que vai comprar o seu imóvel fazer um financiamento em qualquer banco para quitar o seu financiamento. Isso se chama interveniente quitante. Ele pode fazer financiamento, por exemplo, no Itaú, com um valor superior ao valor do seu financiamento, quitar o seu e se sobrar saldo ainda vem para sua conta após o término da sua construção. Quando você averbar ela, regularizar ela, ele pode fazer um financiamento e para quitar o seu, ou mesmo um valor até maior, para poder dar sequência na aquisição do imóvel, na quitação desse imóvel que ele acabou de comprar de você. E eu vou te mostrar agora um exemplo de quanto você vai colocar de lucro no bolso, lucro líquido, se você utilizar essa estratégia de financiamento para construir para vender. Mas antes, curta esse vídeo aqui, porque isso aumenta muito as chances de você conseguir aprovar seu crédito na Caixa. E é verdade esse bilhete. Vamos supor que você vai construir um empreendimento onde o custo total entre o terreno e a construção seja de R$1 milhão. Sei lá, 250, 300 mil o terreno, 750 mil, 700 mil a construção. Depende muito aí da sua região, a proporção entre um e outro. Então, nesse caso, você consegue fazer um financiamento de até R$800 mil, 80% do custo total entre o terreno e a construção, e você vai tirar do bolso R$200 mil. Você vai pagar os juros desse financiamento ao longo do tempo, vai ter mais alguma taxa, então vamos considerar que você vai tirar do seu bolso durante a construção, não somente no início da obra, R$250 mil. Um empreendimento desse, depois de pronto, que custa R$1 milhão, vai valer, na média do mercado brasileiro, R$1.600.000. Então você vai vender por R$1.600.000, vai pagar a comissão do corretor, vai pagar o financiamento, vai quitar o financiamento, os 800 mil mais os juros, vai reembolsar os R$250 mil que você tirou do bolso. Depois você vai ter um ganho de capital aí na sua conta. Desse ganho de capital, que é o que sobrou depois de pagar todo mundo, você ainda vai pagar o teu sócio, que é quem? O governo. 15% você vai pagar para ele, que é o imposto sobre ganho de capital. No final das contas, para facilitar a nossa conta, você vai ter um lucro líquido aqui de R$399 mil, ou seja, R$400 mil, né? Custou R$1 milhão, na verdade R$1,50 milhão, né? Porque você também teve que aportar durante a construção, isso a maioria não leva em conta, né? Esse custo, mas você vai aportar durante a construção também os juros, vai ter que sair do seu bolso. Às vezes você tira os juros da própria exposição de caixa que você já teria, dos 20%, mas a gente jogou um pouquinho a mais aí para ter alguma gordurinha de segurança, né? Então se a gente dividir os R$400 mil, que é o lucro líquido do empreendimento, né? A última linha do balanço, sobre os R$250 mil que você tirou do bolso para viabilizar esse empreendimento, dá um retorno de 160% no período. Eu te falei no início do vídeo 150% de retorno, né? Deu um pouquinho a mais, mas vamos considerar que seja 150% de retorno. Ou seja, você tirou 250 mil do bolso, retornou para ele depois de ter construído o empreendimento e vendido, e ainda sobrou lá na sua conta R$400 mil de lucro líquido. E diz aí, qual que é a estratégia de investimento, uma maneira de empreender que você consegue rentabilizar o patrimônio líquido seu em mais de 150% dentro de 12, 18 meses, de forma extremamente segura como um imóvel no mercado imobiliário? Me conta aí. E supondo que você não tenha renda ou que você vai fazer que nem eu, gostou tanto da modalidade, quer fazer uma segunda casa, mas já está utilizando essa modalidade de financiamento, você pode fazer um segundo financiamento em nome de quem? De um investidor, de algum amigo seu, de algum parente, no meu caso de um investidor que está comigo há muitos anos. Ou seja, essa pessoa vai aportar o valor de entrada, a exposição de caixa durante a construção, vai também fazer o financiamento com base na comprovação de renda dela e no final de tudo vocês dividem o lucro. Você trabalha, ele investe, os dois dividem o lucro meio a meio. É uma estratégia simples de se fazer. Considerando esse mesmo exemplo que a gente utilizou, mas que agora vai ser feito em nome de um investidor, dos R$400 mil de lucro líquido, 200 mil fica para cada um. Dos 160% de retorno sobre o capital investido, metade vai ficar para o investidor, então ele vai ter uma rentabilidade, um retorno sobre o dinheiro que saiu do bolso dele de aproximadamente 80% no período, líquido, depois de pagar todos os impostos. Vale ou não vale a pena para esse investidor
e para você também. Então hoje eu utilizo essa modalidade de financiamento tanto em meu nome para fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção, quanto também em nome de investidor, porque é extremamente rentável nas duas estratégias. E sobre construir uma casa para vender em nome de um investidor, eu gravei um vídeo lá direto do canteiro de obras, na obra que eu estou fazendo com esse investidor, mostrando para você quais são os números por detrás de uma casa de 4 milhões e 500 mil reais que eu estou fazendo com esse investidor. Qual que é a rentabilidade, qual que é o tempo de construção, tudo eu explico nesse vídeo aqui. Clique nele, assista esse vídeo de utilidade pública, você precisa assistir ele e precisa principalmente utilizar essa modalidade de financiamento em nome de investidor, porque você pode fazer em nome de 1, de 2, de 3 e construir várias casas simultâneas para venda. E se esse conteúdo te ajudou, curta esse vídeo aqui para que ele chegue para mais pessoas, porque quanto mais pessoas empreendem, mais pessoas enriquecem, mais pessoas vão ter emprego, mais riqueza a gente gera nesse país. Bora construir para vender.